Então, eu queria agradecer aqui ao Ronaldo pelo empenho, queria agradecer as pessoas que estão assistindo, pela paciência. Então, a gente conhece como que é a tecnologia, às vezes ela nos ajuda, às vezes ela nos atrapalha, mas vamos fazer o nosso Hangout hoje. Então, o intuito do nosso Hangout, esse é o nosso segundo Hangout, o primeiro foi sobre Pilates, e hoje é sobre terapia manual. Eu queria agradecer a presença do Ronaldo. Ronaldo é um grande amigo meu, que nós nos conhecemos na época do mestrado. Eu estava saindo da Unicídio, o Ronaldo estava entrando, a gente fez o mestrado com o mesmo orientador, hoje o Ronaldo faz doutorado na mesma instituição. É uma pessoa que sempre solicita e é um amante da fisioterapia baseada em evidências. Então, hoje ele trabalha com terapia manual, é um cara altamente capacitado, publicou na maior revista de fisioterapia do mundo da atualidade, que é a Physical Therapy, o artigo do mestrado, e hoje ele continua conduzindo brilhantemente o seu doutorado na mesma área de terapia manual. Então, eu queria agradecer ao Ronaldo por ter aceito o nosso convite em estar participando aqui conosco. Então, seja bem-vindo, Ronaldo. Bom, boa noite, Maurício, para mim, né? E bom dia para você aí, que está tão longe. Para mim é uma honra poder estar compartilhando esse momento, né? De poder passar um pouquinho da minha experiência clínica, da minha experiência com a terapia manipulativa. Queria agradecer e parabenizar você também pela iniciativa. Não é todo mundo que está disponível a ter esse trabalho para divulgar a ciência, para tentar colocar a fisioterapia em um lugar melhor, né, vamos dizer assim. E até queria dar parabéns para você por essa iniciativa sua. Tá? Eu queria, no primeiro momento aqui, meio que esclarecer algumas coisas, tá? Em relação ao estudo que eu vou estar falando um pouco. No caso, é o pilar, tudo que eu vou falar, que é o meu estudo. Porque antes nós temos, na realidade, uma pergunta de estudo, né? Então, as pessoas que estão me ouvindo agora, que estão assistindo a gente aí, sempre tomar cuidado com a pergunta que foi: será que uma manipulação no local ou distante tem os mesmos efeitos na região lombar em pacientes com dor crônica? Eu quero saber o efeito imediato dessas técnicas, tá? Eu não estou falando que a osteopatia é isso, que o tratamento de dor lombar através da terapia manipulativa, osteopatia, enfim, seria esse tratamento, tá? A minha pergunta foi: qual que é o efeito imediato dessas técnicas? É só isso que eu quero responder, em pacientes com dor lombar crônica. Então, lembrando que nós não podemos nem expandir isso aí para dor lombar aguda. Ok? E a segunda coisa que eu queria dizer é que eu vou tentar oferecer ferramenta, né, para o aluno, profissional que está escutando a gente, formar um pensamento crítico em relação ao que eu apresentar aqui. Eu vou evitar cravar algumas coisas, porque eu tenho eu penso, né? Deixa eu aumentar. Eu vou tentar fazer isso para o pessoal aí, oferecer, que eles observem melhor a prática clínica, com o que eu vou falar lá. Então, quando a gente coloca metodologia dentro do que a gente acha, então, para dor lombar, nós temos alguns tipos de tratamento. Aí, você sabe bem que eu estou falando. Então, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui os ativos que são altamente recomendados para a pessoa que tem dor lombar. Tá vendo aí aparecendo a tela? Tá ótimo. Ótimo. Então, vamos lá. Então, eu trago como título: Efeitos imediatos da terapia manipulativa, vertebral específica e inespecífica, em pacientes com dor lombar crônica, né? Um estudo controlado e autorizado. Esse foi um estudo de mestrado. Então, a gente conseguiu aí publicar na Physical Therapy, que é uma revista, uma das mais importantes, né, na fisioterapia. Eu me sinto muito honrado por isso. Vamos lá. Então, nosso estudo, nós primeiro fizemos uma triagem diagnóstica, né, que deve ser feita assim, nesses pacientes que têm ou que apresentam a dor lombar. Então, para eliminar possíveis doenças severas da coluna, por exemplo, fraturas, câncer, né, doenças, patologias um pouco mais complicadas, para ver se esse indivíduo tem comprometimento de raízes nervosas através de alguns testes. E aí, passando por isso aí, para ver se ele se encaixa no padrão aí de dor lombar crônica não específica, que seria nada mais, nada menos do que uma dor que não tem uma causa, que eu não posso falar para o paciente, posso confirmar de que ele está com uma dor por isso ou por aquilo.
Lembrando que 90%, 95% dos pacientes apresentam esse tipo de dor, tá? Inespecífica. E aí, para classificar um pouquinho ela rapidinho, nós consideramos uma dor lombar aguda indivíduos que têm aí menos que 6 semanas de dor, de duração, subaguda de 6 a 12 semanas de duração, e a crônica seria mais de 12 semanas. E esse foi o público que nós propusemos a avaliar e tratar. Então, a minha pergunta é: manipulação específica no local ou inespecífica, fora da zona de dor, em pacientes com dor lombar crônica? Então, nós fizemos aí uma manipulação realizada de acordo com o exame do paciente. Então, ele localizou a vértebra a ser manipulada, de acordo com o que ele avaliou através de uns testes que nós chamamos de Mitchell, que daqui a pouco eu vou estar mostrando. E aí, de acordo com o posicionamento vertebral, aí, ele manipulava a região específica, ou seja, no local onde tem a dor, ou seja, a região lombar, onde estaria o problema. E a outra manipulação foi inespecífica, nós escolhemos a torácica alta, as vértebras entre T1 aí, até T5 aí. Então, esses pacientes tinham alto nível de dor, e nós temos na osteopatia que uma hipomobilidade, às vezes torácica, poderia causar uma hiper em lombar, ocasionando dor. Então, existe esse pensamento dentro da osteopatia. Não é só isso, né? Mas, enfim. E aí, quando o indivíduo caísse no grupo que não fosse manipulação específica, o indivíduo iria ser manipulado na torácica alta. Lembrando que não há estudo sobre os tópicos, tá? Não há não, é uma expressão meio forte. Mas existe pouca evidência e poucos estudos em relação a isso, de manipulações fora do local da dor lombar, para ver esse efeito aí. Então, esse é o meu artigo, que tem como título aí: Efeitos imediatos de uma terapia manipulativa espinhal específica e não específica em pacientes com dor lombar crônica. Então, tive a participação de grandes pesquisadores, que foi o Richard, Elohim aí, a Lucila Costa, a Lívia, que trabalha aqui comigo, e o Leonardo Costa, que foi o meu orientador, é o meu orientador de doutorado e foi o seu de mestrado. Lembrando que esse artigo ele tem nota 8 no Pedro. Ele está free também para quem quiser tá estudando aí. Então, o que ele quis? Qual foi o objetivo nosso? Avaliar o efeito imediato dessas técnicas, realizadas em um nível vertebral específico versus em um nível vertebral inespecífico, seriam as torácicas altas, em pacientes com dor lombar crônica. E aí o desfecho que nós usamos foi intensidade de dor e o limiar de dor pressória, desfecho primário e secundário. Para ser incluso no estudo, o indivíduo teria que ter mais que 12 semanas, superior a 12 semanas, para ser considerado crônico. Consideramos idade entre 18 e 80 anos, e teria que ter pelo menos dor 3 na escala numérica verbal de dor, tá? Porque menos que isso não seria interessante nós estarmos introduzindo esses indivíduos no estudo. E da exclusão, nós fizemos até a triagem diagnóstica, que foi explicada no começo, e aí indivíduos com estenose, fratura vertebral, osteoporose, todos esses parâmetros que nós estamos vendo aí, esses problemas, eram excluídos do estudo, do nosso estudo. Aqui é um fluxograma dos procedimentos. Então, o indivíduo ele assinava o termo de consentimento. Depois nós tivemos uma avaliação cega que foi feita por mim, né? Então, nós pegamos dados demográficos, intensidade de dor, limiar de dor pressória, que foi feito através do algômetro, percepção do efeito global e incapacidade, que foi feito através do Roland Morris. Depois nós fizemos a anamnese, que foi feito pelo terapeuta, e aí, depois de fazer essa anamnese aí, o indivíduo, ele era randomizado, né, de acordo com o que o terapeuta pegasse, para o grupo que foi, ou ele era alocado para a manipulação da torácica alta, ou de acordo com o exame físico do terapeuta, tá? De acordo com o exame físico. Em qual ele caísse aí, no grupo que ele fosse alocado, então o terapeuta avaliava. Se caísse aqui, se fosse alocado para o grupo de exame físico específico, de acordo com o exame físico específico, ele manipularia de acordo com a lesão que esse terapeuta achou. E no outro grupo, ele manipularia ali na torácica alta. Após essa manipulação de ambos os grupos, nós fazíamos, e eu fazia, né, a reavaliação.
de intensidade de dor, através da escala numérica, e limiar de dor pressórico através utilizando a ferramenta algômetro, o algômetro de pressão. Então, isso aqui é o que é usado. Então, a nossa intenção, e eu vou falar um pouco desses testes, tá? É o teste de Mitchell. Então, a nossa intenção aqui foi reproduzir o máximo possível que nós achamos no ambiente clínico, principalmente da osteopatia. Então, esse indivíduo, esse que é o teste de Mitchell, para ver se ele estaria em uma IRS, lesão de IRS. Uma lesão em flexão, FRS. E se caso não fosse nenhuma classificado nenhuma das lesões, ele era classificado como um NSE, uma lesão neutra. Isso é o que é feito na avaliação osteopática aí desses indivíduos. Bom, só que aí vem o primeiro debate aí que nós poderíamos levantar. É a primeira coisa que eu vou colocar para o público que está assistindo. Existem evidências aqui, nós temos 2 artigos, artigos que mostram que não existe ou não é bem claro esse movimento acoplado de região lombar, da região lombar. Então, fizeram vários estudos utilizando cadáveres, pessoas vivas normais, indivíduos saudáveis, com imagens bidimensionais, tridimensionais, para observar se existe esse acoplamento, ou seja, de inclinação com rotação. Isso aí não é conclusivo, eles não acharam esse movimento, né? Então, o que eu posso oferecer esses artigos para uma reflexão, se vale a pena usar esses testes, né, para eu tomar uma decisão clínica. Então, eles concluíram que existe inconsistência nos padrões de movimentos acoplados, o que sugere que o fisioterapeuta deve ter cuidado ao aplicar esses conceitos de movimentos juntamente com a avaliação e tratamento desses pacientes. Então, fica aí. Será que vale a pena seguir com isso, com esse teste de Mitchell? Então, a maioria das escolas ainda passam esse ensinamento, mas a evidência não apoia esse tipo de pensamento com a tomada de decisão clínica. Então, eu fico aí, ofereço isso para vocês, para quem trabalha nessa área, para estar estudando um pouquinho, vivendo e criando, né, o seu pensamento em relação a isso. A manipulação específica, então nós temos alguns tipos, né? Então tem esse tipo que nós vimos aqui, e esse aqui foi utilizado no estudo, tá? Essa manipulação da região lombar, que poderia ser em E, em F ou uma lesão neutra. Então ele era manipulado dessa forma, lógico, utilizando os parâmetros para cada lesão. Então se o indivíduo fosse alocado para esse grupo, ele seria manipulado dessa forma. Na manipulação torácica alta, existem várias também, várias manipulações, mas a utilizada no nosso estudo foi essa manipulação aqui. Tranquilo aí, Maurício? Dando para acompanhar? Tranquilo. Não, tudo ótimo. Beleza. Vamos lá. E aí, o que eu posso trazer aqui ainda para vocês? Será que é necessário ouvir o estalo na coluna? Então, muitos terapeutas, e existem uma linha de estudo para essa questão, que se não ouve, os terapeutas que não ouvem esse estalo na coluna após a manipulação, eles repetem a manipulação até ter o sucesso que seria ouvindo esse estalo. Só que, mais uma vez, nós vimos que a evidência não suporta isso, não apoia esse pensamento, né? Então, existem estudos aí que sugerem que não existe relação entre o estalo, ou seja, o som audível, e a melhora do paciente. Pode acontecer uma superestimação ao ouvir o estalo, tanto do paciente como do terapeuta. Isso é comum. Então, para quem tem a prática clínica, às vezes você manipula um paciente, quando ele ouve aquele som, ele fala, nossa, colocou no lugar. O terapeuta, uma coisa, ele pode superestimar, né, o que foi feito ali. Só que os estudos mostram que não tem relação. Então, os indivíduos que não tiveram esse estalo, também tiveram os mesmos efeitos, tá? Então, ouvir ou não faz diferença. Tá? Eu digo não faz diferença no efeito da dor do paciente, incapacidade, enfim. Bom? Vamos lá. E os efeitos após a manipulação, eu estou colocando alguns outros artigos só para a gente completar isso aí. Nós temos vários, então nós sabemos que depois que o indivíduo é manipulado, existe uma cascata, então tem estudos do Bialowski, principalmente, ele estuda muito essa área, e após a
após uma manipulação, em qualquer lugar da coluna, né, poderia ser em qualquer nível, existe uma cascata de efeito neurofisiológico. Inclui aumento do fluxo sanguíneo local, diminuição da dor, melhora da biomecânica do movimento. Então, isso após a manipulação acontece, e foi o que aconteceu no nosso estudo. Lembrando que esse efeito imediato, ele dura aí em torno de 24, 48 horas. Tá? Essa única manipulação no paciente. Outra coisa, em relação até o estalo lá. Muitos alunos me perguntam, às vezes, nas aulas e tal, de vértebra, né? Que o paciente, nossa, colocou no lugar. E existe essa crença, pelo amor de Deus, gente, não existe nada fora do lugar, tá? Quando você manipula o paciente, você não colocou nada no lugar. É só um estímulo biomecânico, no qual provoca uma cavitação ali e gera esses efeitos neurofisiológicos, tá? Então não existe vértebra nenhuma fora do lugar, bom? E aí, esse estudo que foi de agora, 2015, né? E muito falava-se aí o que causa o estalo, aquele barulho, né? Então, esse estudo, esse artigo, ele se propôs a avaliar essa visualização em tempo real de uma cavitação articular. Então, se você observar nessa figura aqui, você observa, então foi feito na quarta articulação metacarpo-falangiana, seria essa articulação aqui, através de imagem de ressonância magnética, em que foi feita a distração e o estalo no dedo. Então, se você pegar na imagem A, nós temos aí em repouso, em repouso aqui. Aqui nós observamos a distração e o início da formação de uma linha de ar ali, ó, tá? O que acontece nessa imagem aqui, ó. Tá? Você observa que tem a bolha de ar e é nesse exato momento que acontece esse estalo, né? Que seria estourar mesmo essa bolinha de ar que é formada na articulação. E essa imagem D aqui, ó, mostra a articulação após o impulso manipulativo. Então, foi muito legal esse estudo que quebrou muitos paradigmas aí. Aqui ainda uma outra imagem do estudo, tá? Então, a articulação em repouso e aqui a formação, ó, essa bolha de ar aí que, posteriormente, faria esse estalo que todo mundo ouve. Lembrando que existe um grupo de estudo, uma linha de estudo que mostra que quando você manipula a coluna, esse estalo acontece bilateral na maioria das vezes. Muitos terapeutas falam, por ter experiência no ramo, de que consegue isolar isso, essa manipulação em um segmento só, em um processo articular só, mas a maioria, tá? A maioria acontece bilateralmente na coluna, em ambas as facetas. E nós utilizamos no nosso estudo a escala numérica verbal de dor, que varia de 0 a 10 aí, em que 0 é nada de dor e 10 é a pior dor possível do indivíduo. Nós avaliamos utilizando essa ferramenta. Esse é o algômetro. Nós fizemos alguns pontos, deixa eu só mostrar aqui, ó, em L3 e L4 no indivíduo e em tibial anterior, para ver o limiar de dor pressórico antes e após e comparar isso. Então, nós pegamos esses pontos aí com essa ferramenta, com esse instrumento, fizemos 3 aplicações em cada ponto e utilizamos a média de cada ponto desse aí. Então, pegamos a média dos 3, fizemos essa média, depois comparamos antes e depois. Então, antes eu avaliava o indivíduo, pegando todos os dados aqui de cada ponto desse. Após a intervenção, ele voltava assim na minha sala, e eu pegava de novo esses dados aí através do algômetro de pressão. Então, nós utilizamos para incapacidade o questionário de Rhodes-Morris, que é muito utilizado aí para indivíduos que têm dor lombar. Contém 24 itens, então são itens simples. Então, por exemplo, fico em casa a maior parte do tempo por causa da minha dor nas costas, ou mudo de posição frequentemente tentando deixar minhas costas confortáveis. São questões do dia a dia, em que cada resposta sim do indivíduo, nós classificaríamos como 1. E o não 0. No final, nós somamos os scores e as respostas sim para ver o quanto esse indivíduo estaria de incapacidade. Só lembrando que dor e incapacidade não tem relação. Tá? Indivíduos com muita dor podem ter baixa incapacidade e vice-versa. Não existe essa relação proporcional entre os dois, não. E aí o cegamento, né, comparou a opinião do avaliador com os códigos de randomização. Porque no início do estudo parecia
que eu não estava cego. E aí o doutor Leonardo Costa pediu para eu falar, anotar na ficha o que eu achava, em qual grupo de indivíduos estaria sendo alocado. Depois eu vou mostrar o que aconteceu aí nessa brincadeirinha que nós fizemos no estudo. A confiabilidade da algometria nós fizemos com 10 pacientes com dor lombar, teste e reteste com intervalo de 48 horas. Então, eu peguei 10 indivíduos para ver se eu estava confiável, né, a minha confiabilidade, para avaliar através do algômetro de pressão, para ver se eu estava fazendo no tempo e com a pressão correta. E aí, o coeficiente de correlação entre a classe, nós consideramos excelente, tanto para a tibial anterior, como para a região lombar. Então, foi 0,95, 0,92, que é considerado excelente, esses números aí. E os resultados, né? Então, foram avaliados 150 indivíduos, excluímos 2 porque não tinham, eles não tinham dor de no mínimo 3 para entrar no estudo, que era um dos critérios para a inclusão, e aí randomizamos 148, onde 74 foram para manipulação específica e 74 alocados para manipulação inespecífica. Tá? Após a manipulação, que seria o tratamento de ambos os grupos, analisamos os dados, né, e ninguém foi excluído por nenhum motivo. Ninguém, após o estudo, nos procurou para falar de alguma reação adversa dessas manipulações. Tá? Então, ninguém procurou o nosso serviço. Nós não tivemos perda de amostra. Até porque o efeito, esse estudo foi feito um efeito imediato, o que facilita esse probleminha aí. Nós sabemos que quando nós temos um follow-up, um acompanhamento dos indivíduos, é comum nós termos perda de amostra. Isso que complica bastante, né, Maurício? Bastante. E aí as características demográficas do estudo lombar, sempre importante... Ronaldo, só um comentário sobre essa perda de follow-up. Por que ele me perguntou por que é importante? Porque quando a gente tem mais de 15 ou 20% de perda de follow-up, entre 15% a 20% de perda de follow-up, o estudo ele se torna... ele perde uma coisa que nós chamamos de validade externa. Então, o estudo perde muita confiabilidade e isso é um ponto negativo para o estudo. Então, a gente pode perceber que no estudo do Ronaldo, ele não perdeu nenhum paciente. Então, isso foi muito plausível, isso é muito importante para a confiabilidade do estudo do Ronaldo. Essa é uma das variáveis, dentre outras que eu vou comentar depois. Nós temos também a intenção de tratamento, que foi considerado isso, né? Então, nós usamos os modelos lineares mistos para fazer a análise dos nossos dados, e foi considerada a intenção de tratar. Então, caso o indivíduo não fosse, né, não terminasse o estudo, ele era considerado, ele era colocado aí no bolo para fazer essa análise de dados. Vamos lá. Então, aqui, se você observar nessas tabelas de baseline, seriam as características iniciais desses indivíduos, é interessante para ver se a amostra de ambos os grupos está homogênea. E é para isso que serve um estudo randomizado, aleatorizado. Né? Por quê? Nós poderíamos ter um grupo que teriam pacientes com dor de, aí, em média, 8, vamos supor. É claro que esse grupo teria uma melhora um pouco maior, porque indivíduos que têm uma dor maior, provavelmente eles melhorariam um pouco mais. Mas se você observar aqui em idade, ó, a média da manipulação inespecífica foi de 45, e da manipulação específica, foi de 46. Duração de sintomas, ó, 103 e 112. Intensidade da dor, ó, foi praticamente 6, e no outro grupo também, ó, a média aí nós podemos considerar 6. Níveis de dor pressórica também, dos níveis lombares e tibial anterior, também, ó, 48, 49, 61 e 60. Então, nós tivemos uma homogeneidade dessas amostras, né, o que é muito importante na hora de ler um artigo científico também. E aqui nós temos o nosso resultado. Né? Então, antes do tratamento, a manipulação específica tinha uma dor aí, intensidade de dor de 6, após a manipulação foi para 4, praticamente 2. No outro grupo de manipulação inespecífica, também de 6, o outro grupo aí, e após a manipulação, recebeu a nota, melhor dizendo, ficaram com média 4 de dor. Então, melhoraram 2 pontos aí no escala de 0 a 10. Imagine isso, o efeito disso, que seria uma única manipulação. Você diminuir 2 pontos na escala de 0 a 10 é muita coisa.
nós fomos analisar, né? E aí, para o limiar de dor, aconteceu a mesma coisa, né? Se a gente avaliar aí o pré-tratamento e o pós-tratamento. Então, nós tivemos uma diminuição aí de pelo menos 2 pontos, o que é considerado uma melhora clínica mínima aí para dor lombar. Vocês lembram do cegamento do avaliador que eu tinha falado antes? Outra coisa antes que eu esqueça, né? Então, não houve, pessoal, diferença estatisticamente significante entre os grupos. Eles melhoraram da mesma forma, né? Então, isso quer dizer que tanto faz em indivíduos com dor lombar crônica, e isso aí eu estou falando do efeito imediato, volto a repetir, não estou falando que o tratamento da osteopatia é só isso nesses indivíduos. Então, eles melhoraram em média 2 pontos. Então, tanto faz eu manipular região de torácica ou a região lombar, de acordo com a avaliação clínica, obedecendo todos os critérios que são impostos aí pela terapia manipulativa, pela osteopatia, de ver que lesão teria. Então, a manipulação inespecífica teve o mesmo ganho, aí, a mesma melhora, né? Aqui nós temos o cegamento do avaliador, que fui eu. Então, eu falei assim, Leonardo, parece que eu estou adivinhando. E pode observar aí que eu acertei 48,1%, o PI de 0,92, eu estava totalmente cego no estudo. Eu não estava sabendo o que eu estava avaliando, se ele estava no grupo de manipulação lombar ou de manipulação torácica, o que é ótimo, né? E aí, entrando em considerações finais, já para a gente terminar, eu citei alguns itens e aí nós poderíamos colocar mais vários, né? Então, estudo ele veio para dar várias alternativas de pensamento clínico. Então, uma das coisas é o efeito positivo no tratamento da dor lombar. Nós sabemos e podemos incluir isso no tratamento e é altamente utilizado no tratamento de dor lombar. Então, nosso estudo vem corroborando com o resultado de outros estudos clínicos para a manipulação da lombar ou da torácica para esses indivíduos. Não é superior a outros tratamentos. Então, a terapia manipulativa, muitos osteopatas vão ficar muito bravos comigo aqui agora, mas não sou eu estou só falando o que está sendo publicado, sendo estudado. Então, o tratamento osteopático em si não é superior a outros tipos de tratamento, como exercícios supervisionados, né? Então, assim, eu sou muito da linha do seguinte, oferecer o melhor para o paciente, né? Então, eu não sou aquele tipo de terapeuta, na minha prática clínica, de trabalhar só com osteopatia. Eu considero outros tratamentos também. E a osteopatia não é superior aos tratamentos que são impostos aqui, que são oferecidos a esses indivíduos. Tá? Será que é necessária essa avaliação minuciosa do paciente? Será que eu não ganharia tempo, às vezes, de manipular globalmente esses indivíduos, sabendo que o efeito imediato dessa técnica é a mesma? Tem muita gente que, às vezes, fala que, por ser um terapeuta que tem um pouco mais de experiência, que poderia aumentar. Não é. Tá? Tem muito estudo que mostra que mesmo indivíduos experientes para a manipulação da região torácica, através desse exame minucioso, de que não aumenta o efeito. Ou seja, mesmo que estivesse uma boa confiabilidade inter e intra-avaliador para o teste de Mitchell, isso não aumenta. O que eu falo é que não aumenta, e demonstra isso muito bem, que não aumenta o efeito da técnica. Né? Eu ser totalmente específico ou não. Eu saber, né, que tipo de lesão que estaria ali, não aumenta o efeito da minha técnica. Então, fica aí mais uma coisa para a gente se questionar e observar no âmbito clínico. Então, houve uma melhora dos níveis de dor, né? Isso aí é bem claro para a evidência disponível no momento. Temos que considerar, assim, o efeito placebo, a regressão para a média desses pacientes, assim como outras variáveis. Então, só lembrando, todo tratamento tem placebo. Então, não é diferente com a osteopatia, não é diferente com a eletro, não é diferente com nenhum tratamento. Tá? Todo tratamento nós temos efeito placebo, e por isso que nós fazemos esses ensaios clínicos, para controlar esses fatores. Então, efeito placebo, regressão para a média, história natural da doença, e isso foi as crenças do paciente,
os viés de confirmação do terapeuta, de acreditar muito e superestimar esses resultados, né? Então, nós consideramos esse efeito aí também, nós, como se diz, controlamos isso aí. Evidências da manipulação torácica no tratamento da dor lombar. Existe pouca evidência ainda. Apesar do meu estudo ser em 2013, saber de estudos que mostraram manipulação torácica para lombar, existem alguns, mas não é tanto comparado com a região torácica, com a região cervical. Tem várias publicações e evidências, né, que suportam e corroboram com a manipulação na região torácica para o efeito de cervicalgia, a dor mecânica na coluna cervical. Então, tem muitos estudos para cervical. Para lombar, eu encontro um pouco menos. Tempo de avaliação. Então, esse estudo eles não mostra que, se eu tenho o mesmo efeito, para quê? Né? Às vezes, eu que trabalho, por exemplo, no SUS, avaliar o paciente, ter que posicionar ele em várias posições, sabendo que o efeito imediato dessas técnicas tem o mesmo efeito nesse indivíduo. Então, será que seria necessário eu gastar esse tempo de avaliação? Eu coloquei outro item aqui que seria o conforto do paciente. Por que o conforto do paciente? É muito claro para quem trabalha com a parte clínica, quando recebe um paciente com dor lombar, altos níveis de dor lombar aí, que às vezes ele não deixa posicionar para você manipular a região lombar. Então, nesses casos, se eu sei que tem um efeito positivo em região torácica alta, por que não manipular em outro local, diminuir o limiar de dor, e aí sim eu poder fazer um trabalho melhor com o meu paciente? Então, tem mais esse dado clínico que nós poderíamos incorporar, levar para a nossa prática clínica, de não manipular indivíduos que têm muita dor, até porque é uma contraindicação a manipulação. Pontos fortes e fracos do estudo. Eu trago como ponto forte, assim, que quebrou muitos paradigmas, principalmente da osteopatia. Então, eu, particularmente, não utilizo mais, não fico perdendo tempo, não faço essa avaliação para manipulação. Então, eu vejo se ele necessita da manipulação. E aí eu vou decidir na hora se é lombar ou torácica. Eu não faço os testes para saber, se o tipo de lesão que está acontecendo, baseado nesses estudos e em outros estudos também, não só de região lombar, como da região cervical, torácica também. O ponto fraco desse estudo, um dos pontos fracos também, muitos questionam, mas não teve um grupo controle. Será que esse efeito não é placebo? Não. Nós não colocamos o grupo controle porque é bem claro na literatura de que a manipulação é superior a um ultrassom desligado, por exemplo. Existem vários estudos disso. Então, a terapia manipulativa, ela é superior ao placebo, tá? Então, por isso nós não colocamos esse grupo controle, e até porque a pergunta do nosso estudo foi outra, né? Será que uma manipulação específica é melhor do que a inespecífica? Então, vamos voltar de novo a essas informações aí. E sugestões para novos estudos. Eu convido aí os pesquisadores, alunos que estão ingressando no mestrado a ajudar a publicar mais em relação a essa área, embora hoje, ainda bem, que a ciência tenha entrado muito na osteopatia, por isso que ela está sendo tão bem divulgada, porque a partir do momento que começamos a introduzir ciência na osteopatia, ela começou a ser bem mais divulgada e utilizada, durante o nosso tratamento. Isso é muito importante. Então, sem a evidência, sem ciência, dificilmente nós teremos o crescimento aí, não só da osteopatia, não só da terapia manual, enfim, quiropraxia, a fisioterapia em si, ela só vai caminhar passos longos aí, largos, se nós introduzirmos esses estudos aí. Lembrando que para eu trabalhar, Maurício, com evidência, você precisa ter um pouco de humildade, embora muitos pensem o contrário. Por que eu falo um pouco de humildade? Porque você, através da evidência, você vai ter que quebrar muitos paradigmas. Você faz. Então, é o que eu falo, muita coisa que eu tinha há uns 3, 4 anos atrás, que eu via na minha prática clínica, era mais viés de confirmação meu. Então,
quando você coloca ciência em cima disso, muita coisa muda. E você tem que ter humildade de falar, não, peraí, eu tô equivocado, vamos mudar o meu pensamento. E seria isso. E a conclusão nossa é: não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos nos desfechos analisados, né? Então, esses resultados só devem ser generalizados, levando em consideração os efeitos imediatos das técnicas. Eu não estou falando de efeito a longo prazo. Isso eu estou avaliando agora no meu doutorado. Então, eu vou tratar esses indivíduos com 10 sessões e acompanhá-los por 3 e 6 meses. É o mesmo estudo, o mesmo desenho de estudo. A diferença é que eu vou acompanhar para saber o efeito tardio, a longo prazo dessas técnicas. Inclusive, já foi até enviado, nós estamos esperando aí a resposta da plataforma Brasil de Céu, para a gente começar a tratar esses pacientes aí. E é isso, estou aberto aí para as possíveis perguntas. Muito bom, Ronaldo. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo estudo. É um estudo com uma qualidade metodológica bem alta. Então, foi randomizado, não teve perda de follow-up, teve a intenção de tratar. Então, todos os passos foram feitos de acordo com o CONSORT, de acordo com o que a ciência para estudos randomizados preconiza. Então, eu queria convidar o pessoal a deixar perguntas aqui na página do Facebook, no mesmo link que vocês comentaram, e eu queria fazer a primeira pergunta, que eu tinha essa dúvida quando eu era acadêmico. Por exemplo, um paciente chega no seu consultório com uma dor lombar bem intensa, bem aguda. Então, quando ele chega, ele tem muito medo de ser manipulado na região da dor. Então, ele chega muito espástico, chega com déficit de movimento. Então, o seu estudo ele comprova que a gente não precisa manipular essa região, já que o paciente está muito receoso para manipular essa área. A manipulação pode ser feita em torácica, por exemplo? Isso, exatamente isso, Maurício. Então, assim, que a manipulação no local, caso a pessoa seja com uma dor muito alta, limiar de dor muito alto, não é indicado, é contraindicação a manipulação, né? Então, para que eu manipular a lombar se na torácica eu tenho os mesmos resultados imediatos após a manipulação? É exatamente isso. Quando chega lá no meu consultório, indivíduos desse jeito, eu com certeza aplico os resultados do meu estudo aí nesses pacientes, né? Uhum. Tá muito bom. Então, aqui já quebra um paradigma, né? Que às vezes eu já conheci alguns profissionais que a pessoa está com dor no local e o terapeuta tenta manipular o local porque é ali que está doendo. Então, a ciência já está mais... Certo, Ronaldo? Então, outro paradigma que a gente quebrou foi o estalo. Isso. Então, trust. Então, nem sempre para ter efeito, para falar, nossa, agora funcionou. Realmente, não é necessário o estalo. Certo? Uma outra que você quebrou que não tem... o corpo ele não se ajusta biomecanicamente. É isso mesmo? Na manipulação, tem mais os efeitos neurofisiológicos do que o efeito biomecânico após a manipulação. Não, existe o efeito biomecânico de melhora do movimento, isso aí é provado isso. A questão é que você ouvir o estalo na coluna não vai aumentar esse efeito, né? Essa é a grande realidade. Então, por mais que é comum, eu fazia muito isso, eu até falo tranquilamente. E quando eu manipulava o indivíduo e ele não respondia, e não ouvia o estalo, né, eu tentava repetir. Porque na minha cabeça eu teria esse famoso estalinho na coluna aí para ter o efeito. Mas os estudos mostram que não é bem assim, né? Tem esse equilíbrio. É o mesmo resultado, com ou sem esse estalo. Lembrando que quando o terapeuta e o paciente, eles ouvem esse estalo na coluna, esse crack que todo mundo gosta de ouvir, eles superestimam o resultado, principalmente o paciente, né? Principalmente o paciente, porque ele acha, nossa, só colocou no lugar, velho. Lembrando que não tem nada a ver.
Mas não tendo com ou sem esse estalo, o efeito, a cascata neurofisiológica vai acontecer da mesma forma. Perfeito. Então, a última pergunta aqui, que vai ser a pergunta do Lucas, ele está perguntando assim, então a gente pode manipular globalmente? Se a pessoa está com uma dor lombar, por exemplo? Exato. Você pode manipular globalmente, tanto torácica como lombar. Né? Eu faço muito isso na minha prática clínica. Né? Aí fica a pergunta, por que será que as escolas passam EFN? Né? Será que tradição? Ou por acreditarem que existe essa diferença de você ser tão específico com o paciente? Tem algumas perguntas, né, que a gente pode fazer. Eu, como terapeuta, não aplico mais isso, né? Mas, enfim, aí vai de cada um aí. Eu estou acompanhando que os estudos estão mostrando lembrando que, assim, ó, o Andrew Taylor Still, que foi quem inventou praticamente a osteopatia, vamos lá dar uns pontos para ele, né? Porque antigamente, e até pouco tempo atrás aí, tratava-se muito o local, né? O local da dor, como se o problema estivesse ali. Hoje, isso aí, nas evidências, e até a osteopatia trazia desde esses tempos, né? De que existe essa interdependência regional, é assim que nós chamamos hoje no meio científico, essa interdependência regional, que uma região depende da outra. Então, por exemplo, a manipulação torácica tem efeito em cervical, tem efeito em algumas funções de ombro, tem efeito na lombar, né? Então, existe, ou seja, essa região ela tem essa dependência, ou seja, essas regiões que teriam esses sintomas dependem de outras. Né? Nós temos que dar esse ponto aí, porque naquela época, pensar isso não era brincadeira, não. Né? Então, mas tem as limitações também, igual eu disse, né? Nós temos que aceitar que muito das coisas que o Still trouxe também ficou obsoleta, né? Ficou, assim, meio que para trás. Muitos gostam de levar ferro e fogo os ensinamentos, mas eu como terapeuta, deixei de seguir algumas coisas, né? Mas esse pensamento da osteopatia de analisar o corpo como um todo, de considerar regiões distantes do local, isso aí hoje muitos estudos e toda a literatura traz que é muito importante. Não existe mais tratar só o local. Muito bom. Então, muito bom. Então, obrigado, Ronaldo. Isso foi pela sua participação. Queria agradecer novamente a sua paciência. Eu sei que você é um cara que atende de forma frenética, mas reservou um tempo para ficar aqui com a gente. É um cara que adora ciência, adora pesquisa e aplica a fisioterapia baseada em evidência na sua prática clínica. Então, isso é muito, muito importante. Que eu acho importante porque o mundo inteiro estuda a fisioterapia baseada em evidências. Então, aplicar esse conhecimento na prática clínica, na minha opinião, e de muitas pessoas, é o melhor caminho para a gente valorizar ainda mais a fisioterapia. Eu queria se despedir do pessoal. Eu queria só agradecer você pela iniciativa novamente. E as pessoas que pararam, né, para ver a gente aí, para estar assistindo esse pequeno debate que nós tivemos aqui. E é isso. Estou à disposição para futuros hangouts aí. Mas é isso. Valeu, obrigado, até a próxima. Um abraço, pessoal. Obrigado.